Boa tarde. Mais uma vez, pessoal, muito bem-vindos. Bem-vindo a todos, inclusive os que estiverem ouvindo a gravação, que não puderem estar presencialmente conosco. E hoje nós temos, então, na nossa continuação sobre o instante santo, o que cabe a hoje no nosso estudo, lá no capítulo 15, na seção 4, é a prática do instante santo, na página 328. E para nós iniciarmos, então, o nosso estudo, vamos já, desde já, fazer a nossa entrega de propósito, que a gente tem feito de uma maneira a potencializar a nossa atenção nisso. Nós podemos buscar através de uma respiração mais pausada, onde se inspira e expira mais lentamente, que é uma forma de permitir que a gente se concentre no agora, concentre no nosso propósito dessa reunião, que é entregar ao Espírito Santo o comando para que ele nos guie por esse estudo. E com isso, nós buscamos agora deixar de lado, aquietar os barulhos do dia a dia, que a gente vem de uma agitação mais frenética, mas para essa hora de agora, nós entregamos a melhor das nossas capacidades ao Espírito Santo. Esta é a nossa vontade, e assim é. E hoje, então, como eu falei há pouco, nós temos a continuação no capítulo 15 do Instante Santo. Hoje é a prática do Instante Santo. Estamos na página 328, capítulo 15, no 4. E nós vamos iniciar, então, agora, nessa leitura comentada, porque o que Jesus tem a nos dizer, vamos estar, assim, abertos para ver o que ele tem a colocar para nós sobre essa prática. Lembrando sempre que Jesus, ele nos conhece melhor do que nós mesmos, porque nós temos filtros que a gente esconde certas coisas do nosso sistema de pensamento. Aquilo que fica no inconsciente, aquilo fica escondido da nossa consciência. Mas Jesus, ele tem acesso a tudo. Então, o que ele nos traz é porque ele tem o panorama todo da nossa mente. Nós, que estamos limitados, então é muito útil ouvirmos ao que ele tem a nos colocar para a nossa percepção, para que nós possamos aprender junto com ele sobre isso que nós acreditamos, sobre essas crenças, e que nos impedem de nós experienciarmos quem nós realmente somos. E Jesus, ele começa, então, explicando sobre o curso, esse curso aqui, o 100, e ele diz, esse curso não está além do aprendizado imediato, a não ser que acredites que a vontade de Deus leva tempo. Então, aqui já de cara, ele se confronta com uma crença nossa, porque todos nós, quer a gente esteja ciente ou não, nós ainda acreditamos que nós precisamos de tempo para aprender, porque a nossa aprendizagem, ela foi feita toda ela através do tempo. E Jesus diz aqui que o que ele tem a nos ensinar, isso nós já estamos prontos para aprender agora. Não depende de tempo. Então, se chegou a nós e nós estamos aqui com Jesus estudando, é porque realmente isso nós estamos prontos para aprender agora, imediatamente. E isso apenas significa, então, no caso de nós, e ele responde que se nós não estamos aprendendo imediatamente, é porque nós acreditamos que a vontade de Deus leva tempo para ser experienciada. E isso apenas significa que preferirias protelar o reconhecimento de que tal é a vontade de Deus. Então, na verdade,
essa ideia de que precisa de tempo para aprender o curso, que o curso é difícil, que não consigo aplicá-lo no meu cotidiano, que ele num nível parece muito lindo, mas ele não tem ainda uma ressonância prática para o meu dia. Isso tudo são crenças, são ideias que nós temos, porque nós ainda não queremos seguir a vontade de Deus. Ainda temos uma vontade própria que quer estar no comando. Então, esse reconhecimento. Então, se não estamos aprendendo de forma imediata, é porque ainda não é a nossa vontade sermos unos com a vontade de Deus. Ainda queremos um algo à parte, um algo próprio no qual Deus não entra. Então, isso está interferindo. É isso que impede a nossa aprendizagem imediata e instantânea desse curso. O instante santo é esse instante, né? É um instante onde a vontade de Deus se une com a nossa, ou quando nós nos unimos com a vontade de Deus, nós chamamos de instante santo. Então, o instante santo é esse instante e todos os instantes. Então, o instante santo, ele sempre é agora, imediatamente. Ele nunca aconteceu no passado, porque o passado já passou, não existe. E ele não acontece no futuro, porque o futuro também não está aí. Portanto, ele também não existe. Então, o que existe de concreto? O único momento do agora. Então, o instante santo, ele se dá no agora e em todos os instantes na mesma forma de agora. Dá para entender, então, também que o instante santo, ele transcende o tempo, ele está além do tempo, porque ele não estava no futuro, não estará não estava no passado, não estará no futuro, o instante santo. Ou ele é no agora, ou ele não é. Porque o instante santo, ele vem da mentalidade, da união da mentalidade com o Espírito Santo, que está fora do tempo e do espaço. O instante santo, ele é aquele que queres que seja. Ou seja, se eu ainda quero estar no tempo, estar no ego, então não é um instante santo. Mas se eu quiser o instante santo, eu deixarei automaticamente do tempo do ego, porque eles são excludentes. Ou um ou outro é real na nossa experiência. Embora que real mesmo só um deles só o instante santo. Mas na nossa experiência, nós podemos experienciar dos dois, tanto do tempo quanto do instante santo. Então, o instante santo, ele é aquele que eu quero. Se eu me decido pelo tempo, é isso que eu vou experienciar. Se eu me decido pelo instante santo, é esse que me será dado. Aquele que não quiseres que seja, está perdido para ti. Então, o instante santo, se eu não desejar, se eu ainda prefiro estar no tempo do ego, o instante santo não é que ele deixou de existir, ele simplesmente está perdido para mim. Cabe a ti decidires quando ele será. Então, quando que eu vou experienciar ele? Porque ele é todos os instantes. Então, cabe a mim quando que eu vou vivenciar isso. Quando que ele será para mim. Não atrases, um apelo de Jesus, pois além do passado e do futuro, onde não irás achá-lo, ele está reluzente e pronto para a tua aceitação. Então, mais uma vez, o instante santo nunca esteve no passado e nunca estará no futuro. Ele sempre está no presente, só no agora. Então, é no agora que o instante santo está reluzente e pronto para a nossa aceitação. No entanto, não podes trazê-lo à tua alegre consciência enquanto não o quiseres, pois ele contém toda a liberação da pequenez. E aqui, se nós recordarmos na semana passada, na quinta, quando nós tivemos o nosso estudo sobre pequenez e sobre magnitude, que toda pequenez é do equívoco, é do ego. Então, enquanto nós ainda tivermos medo da magnitude, medo do nosso ser real, que ainda está em Deus, medo de nos unirmos a Deus, nós vamos escolher pela pequenez.
E enquanto nós escolhermos pela pequenez, nós automaticamente estamos rejeitando o instante santo, porque o instante santo ele sempre traz toda a magnitude de Deus à nossa consciência. Então, isso precisa ser colocado assim de uma maneira bem clara, que não dá para ter um instante santo e estar ciente da pequenez ao mesmo tempo. Querer ser um ser do ego, mas um ego melhorado, um ego que tenha os benefícios do instante santo, um ego que tenha paz devido ao instante santo. Isso é impossível, porque o instante santo ele é da magnitude, ele é do poder, ele é de Deus, ele é do Espírito Santo, e ele não pode acontecer dentro da pequenez, dentro do limitado. Se ele for limitado, ele já não é mais um instante santo, ele já é o que o ego determina para nós da nossa experiência de tempo. A tua prática, portanto, tem que basear-se na tua disponibilidade para permitir que toda pequenez se vá. Então, não adianta procurar ou pedir pelo instante santo ao Espírito Santo e, ao mesmo tempo, continuar com a mentalidade presa à pequenez. Pedir ao Espírito Santo ajuda, mas que ele me ajude dentro da minha pequenez. Eu não permitir sair da pequenez. Eu não me aceitar na magnitude de Deus, que seja por um instante. Então, por isso que nós precisamos de disponibilidade para permitir que a pequenez se vá. No instante santo, por um único instante, nós temos que permitir que tudo aquilo da nossa consciência que está atrelada a esse ser, que é só uma imagem projetada pelo ego e com o qual a gente se identifica quase que 24 horas por dia, que esse ser simplesmente seja largado na nossa consciência por um instante e que a gente busque na nossa mente quem que nós de fato somos. Então, essa disponibilidade. É só isso que o Espírito Santo precisa para trazer o instante santo para nós. Porque não é nós que fizemos o instante santo. O instante santo, ele nos é dado. Que no 2:2, o instante em que a magnitude irá despontar sobre ti está tão distante quanto o teu desejo por ela. Então, mais uma vez, Jesus repetindo, é da nossa disponibilidade. Se eu ainda não quero nesse exato momento, ou se eu quero, mas também quero o ego, então, nessa distância ela está da minha experiência. Na medida em que tu não a desejas, e em vez dela aprecias a pequenez, nessa medida ela está distante de ti. Na medida em que a quiseres, tu a trarás para mais perto. Então, o instante santo. Nós vimos também que o instante santo contínuo é como o perdão, ele precisa ser sem nenhum obstáculo, quando a nossa mente tiver desobstruído tudo que está impedindo a nossa experiência de sabermos que somos um em Deus. Enquanto estamos numa sala de aula, a gente vai para instantes santos, para a prática do instante santo, para a prática da mecânica do instante santo, como é a prática da mecânica do perdão, e isso está nos trazendo cada vez mais perto para o momento que nós decidirmos só por ele. E aí ele será continuamente. Isso é a condição do céu. Isso é a volta à sanidade. Isso é o fim do sonho. E a cada vez que nós queremos um instante santo, nós trazemos para mais perto esse instante da volta ao céu. Que na verdade já aconteceu, nós já estamos de volta, nós tivemos um único diminuto pensamento de separação, e dentro desse único instante, agora estamos revivendo mentalmente, através do tempo e espaço, essa única experiência. Então, nós estamos a cada instante santo praticando trazer a consciência do instante santo final, daquele que nos deixa para sempre, na consciência de Deus de volta. Não que nós partimos dele, mas na nossa consciência nós não estamos cientes disso. Então, quando isso voltar a ser contínuo na nossa consciência. Então, cada vez que praticamos, que nós queremos, nós trazemos isso para mais perto. Não penses que és capaz de achar a salvação a teu próprio modo e tê-la.
Entrega qualquer plano que tenhas feito para a tua salvação no lugar do plano de Deus. O plano de Deus irá contentar-te e nenhuma outra coisa pode te trazer a paz, pois a paz é de Deus e de mais ninguém além dele. Então, se a paz é um atributo do amor, Deus é amor, a paz só pode ser encontrada em Deus. Então, todos os planos que o ego fez para nós voltarmos ao céu, e o ego tem muitos planos, sim, e inclusive o sofrimento é um dos planos, a ideia do sacrifício é um dos planos do ego para a salvação, e aqui Jesus está dizendo, entrega tudo o que tu fizesse por conta própria, sem o Espírito Santo para a tua salvação, porque não vai funcionar. Não que Deus está irado conosco porque fizemos tais planos. Deus nem sabe do conteúdo de tais planos, mas nós não estamos cientes do amor de Deus. Por isso que precisamos entregar os nossos planos, as nossas ideias de salvação, e isso se aplica no dia a dia também. Parar de nós sermos aqueles que sabem o que é o melhor para nós e buscar primeiro um instante santo. Após essa entrega ao amor, de simplesmente a gente se entregar e ser um com amor, sem fazer nada, simplesmente experienciar isso na volta, porque como a gente ainda tem culpa inconsciente, a gente sempre ainda volta, quando nós voltarmos, o Espírito Santo nos orientará no pensamento, ele inspirará um pensamento, inspirará as condições daquilo que vai ser melhor para nós, para aquilo acontecer. Isso não causa trabalho nenhum a Jesus, ao Espírito Santo. Por isso que Jesus diz lá no início que entrega aquilo que tem importância para a minha orientação, que é a mente, que daquilo que não tem importância, que é as coisas aqui do mundo, que é do comportamental, eu me encarregarei. O que ele quer dizer com isso? Que nós não temos que fazer mais nada aqui? Não, nós vamos fazer da mesma forma que sempre fizemos, mas sem o nosso próprio julgamento sobre isso, sem o peso que isso nos traz. Isso apenas será visto como um instrumento temporário necessário enquanto nós não voltarmos a despertar com a consciência para a nossa mente. Enquanto pensamos que somos corpos, é claro que o corpo necessita de coisas. E aí o Jesus ele cuida de que aquilo que nós pensamos que chegue a nós e que o Espírito Santo sabe que nós ainda, por acreditarmos, temos necessidade disso, ele o trará. Não nos nossos próprios julgamentos, não da forma como nós planejamos que deve ser, mas como ele sabe que é melhor. Então, essa entrega, isso é entregar o plano de salvação para Deus, entregar nosso próprio plano e aceitar que só o plano de Deus conseguirá nos trazer de volta a salvação. E o plano de Deus está no Espírito Santo, ele que é o encarregado de nos lembrar desse plano. Ser humilde diante dele, diante de Deus, e ainda assim grande nele. Então, de novo, a magnitude aqui. Ser humilde, não ser arrogante a ponto de dizer que o ego pode ser o meu Deus temporário. Então, largar por conta própria de fazer as coisas, essa humildade, e ainda assim ser grande nele, aceitar a magnitude de Deus como minha herança, como meu ser. Então, grande em Deus, e não um humilde separado de Deus, porque em Deus nós somos grandes. Fora de Deus é a arrogância dizer que nós existimos. Então, ter essa humildade de aceitar que aquilo que nós pensávamos, que nós éramos autônomos, autocriados, ou por conta própria, que saberíamos qual o plano da salvação, largar disso. E não dês valor a nenhum plano do ego mais do que ao plano de Deus. Pois deixas vazio o teu lugar no seu plano que precisas preencher se quiseres unir-te a mim pela tua decisão de unir-te a qualquer outro plano senão o dele.
Então, se nós quisermos continuar a sermos os detectores de quem sabe o que nós precisamos fazer, nós não conseguiremos nos unir a Jesus. E Jesus, ele faz parte do plano de expiação do Espírito Santo e de Deus, e nós, cada um, tem um lugar nesse plano. Ninguém foi deixado de fora. E nós precisamos preencher esse lugar. Ninguém o pode fazer por nós. E a nossa alegria, a nossa liberdade depende disso, de preenchermos esse nosso lugar que ninguém mais pode fazer. Por quê? Porque nós somos o Filho eterno de Deus. Isso ainda está contido em nós. Nunca a crença de separação roubou isso de nós. Então, como tal, nós temos que voltar à consciência disso, na nossa própria consciência. Eu te chamo para preencher a tua parte santa no plano que ele deu ao mundo para liberar o mundo da pequenez. O Jesus está fazendo um apelo, inclusive esse curso também é um apelo, para nós virmos a preencher o nosso lugar no plano da expiação. Porque o Filho de Deus é incompleto sem a nossa mente, sem a nossa consciência da nossa mente. Porque o Filho de Deus, ou ele é, ou ele não existiria. Então, a nossa consciência está faltando. Por isso que Jesus está nos chamando para nós assumirmos o nosso lugar e com isso, assumindo o nosso lugar no plano da expiação, nós estamos assumindo o nosso lugar na magnitude e largando a pequenez do ego. Deus quer que o seu anfitrião habite em liberdade perfeita. Lembrando também que nós aprendemos na semana passada que a nossa mente ela foi criada para ser a anfitriã de Deus. Todo o ser de Deus está ele é recebido pela nossa mente, ele está sendo recebido como nossa mente como anfitrião. E Deus quer um anfitrião livre, um anfitrião do tamanho da totalidade dele, para recebê-lo com boas-vindas, para ser co-criador com ele. Qualquer aliança, um plano de salvação que não seja o de Deus, diminui o valor da sua vontade para ti em tua própria mente. E, no entanto, é a tua mente que é anfitriã para com ele. Então, qualquer ideia própria de salvação, e não é só da salvação eterna, da salvação de após largar a experiência do corpo, mesmo nas pequenas coisas do dia a dia, que a gente acredite que isso vai nos fazer felizes se isso acontecer. Então, eu estou depositando minha salvação nisso. Então, qualquer plano que não seja o de Deus, que não esteja uno com o do Espírito Santo, não esteja alinhado com o Espírito Santo, ele vai contra a vontade de Deus e contra a nossa própria verdadeira vontade. E, no entanto, e isso acontece na nossa mente, e, no entanto, é a nossa mente, como ele diz, que é anfitriã de Deus. É na nossa mente que nós experienciamos toda a magnitude de Deus e do nosso ser. Queres aprender o quanto é perfeito e imaculado o altar santo no qual o teu Pai te colocou? Então, esse lugar de encontro de Deus com o nosso ser, que acontece não num lugar ou num espaço, mas acontece na nossa mente, em conhecimento, em espírito. Se queremos saber o quanto isso é santo e imaculado, então precisamos voltar ao Espírito Santo, como ele diz aqui. Isso irás reconhecer no instante santo, no qual entregas de boa vontade e com alegria todos os outros planos, exceto de Deus. Então, o que é um instante santo? É levar a minha condição particular, aquilo que está me atrapalhando para o Espírito Santo fazer por mim? Não. O instante santo é largar que eu tenho alguma condição especial. É largar da ideia de que eu preciso de algo que não venha de Deus para ser quem eu sou. Porque tudo aquilo que está me perturbando
Se perturba é porque não está alinhado a Deus. E o instante santo, então, como eu já disse antes, não está aqui para corrigir as coisas do ego, para pegar uma coisa defeituosa do ego e fazer a coisa do ego funcionar. O instante santo, ele está aqui para nós, por um instante, largarmos do ego. Não é corrigir o ego, é largar, é voltar-se em pensamento à consciência de quem nós de fato somos. Esse deslocamento de consciência. Deslocar a nossa consciência do ego para a consciência do Espírito Santo. Então, nisso está o instante santo. Pois lá no 4.3, pois lá está a paz, no plano de Deus, em Deus. Lá está a paz perfeitamente clara, porque tens estado disposto a satisfazer as condições que ela requer. Então, qual é a condição que requer a paz? Que nós não coloquemos outros ídolos diante dela, que nós não coloquemos obstáculos diante dela. E o que pode ser um obstáculo diante da paz do Espírito Santo? Aquilo que nós fizemos escutando ao ego. Aquela vontade do ego que nós assumimos por nós, para nós mesmos. Isso é um reconhecimento do instante, no instante santo. Que ninguém se sinta culpado, porque nós ainda estamos 99,99% com a nossa mente no ego. Isso é natural, porque nós estamos na sala de aula. Nós ainda não trazemos o instante santo o tempo todo, a cada instante. Mas nós estamos aprendendo isso. E as condições para aprender está, de novo, como falou antes, na nossa disponibilidade de cada vez mais buscar esse instante, que é esse deslocamento, largar do nosso pensamento atrelado ao problema, às coisas do ego, e colocar o nosso pensamento por um instante aonde nós realmente estamos, que é na mente de Deus. Fazer esse deslocamento de consciência. Isso a gente faz por um instante. E quando volta, traz todas as benéficas, traz todas as bênçãos por essa entrega, essa bênção que vem do nosso próprio ser, que é o Cristo, que é de Deus, que é do Espírito Santo, que é da unicidade. No 4.4, pode-se reivindicar um instante santo a qualquer momento e em qualquer lugar em que o queiras. Porque é uma atitude mental, ela não requer de uma condição física, ela não requer que a mente esteja em paz, ela requer de disponibilidade para nós largarmos da mente conflitada por um instante e nos unirmos à mente que é da paz. Esse deslocamento, isso é um instante santo, e isso nós podemos fazer no instante que nós quisermos. Na tua prática, tenta entregar qualquer outro plano que tenhas aceito para achar magnitude na pequenez. Ela não está lá. Então, todos os nossos problemas, por mais indissolúveis que eles nos pareçam a nós, eles são sempre um plano para trazer magnitude na pequenez. Porque tudo que nós fizemos por conta, tudo que achamos que é de benefício próprio, é pequenez. E isso serve para essa imagem projetada de um ser que nós somos, e não para nosso ser real. Então, se serve só para aquele ídolo que nós idolatramos, que é essa consciência de um ser individual, então ela é da pequenez. E tentar trazer magnitude para a pequenez é impossível, porque como que o todo pode ficar contido numa parte? Isso é impossível. Por isso que a magnitude não está na pequenez. E por isso que nós precisamos deslocar a nossa consciência da pequenez para a magnitude, e não o contrário. Não buscar a magnitude para solucionar a pequenez. Nós precisamos desligar da pequenez por um instante, apenas um instante que seja, porque daí a consciência da magnitude volta
instantaneamente a nossa consciência, porque ela nunca deixou de estar lá, ela só estava obscurecida. Se ela não estivesse lá, nós teríamos que procurá-la. Nós não precisamos procurá-la. A magnitude está lá, sempre esteve, nunca deixou de estar. Ela apenas estava obstruída pela crença na pequenez. Por isso que nós precisamos voltar para a pequenez e largar de todos os planos que reforcem a pequenez. Todos os planos de salvação individual, largar por um instante, não é agora largar do mundo instantaneamente do que nós fizemos. No instante santo, largar esse apego, porque depois o mundo ainda é uma sala de aula. Quando nós voltarmos para a sala de aula, essa aprendizagem de quem nós somos nos acompanhará. E é essa que abençoará o nosso mundo, que nos trará um mundo feliz. Usa o instante santo só para reconhecer que sozinho não pode saber onde ela está e só podes enganar-te a ti mesmo. Então, a salvação. Sozinho, eu não sei do que eu preciso para a minha salvação. Eu não posso achar a salvação, tanto da consciência do meu ser, quanto de qualquer pensamento de problema que eu tenho. Se eu tenho um pensamento de que eu tenho um problema, eu preciso da salvação desse pensamento. Eu não posso achar a solução para esse pensamento sozinho. Eu preciso aceitar de que sozinho eu só estou me enganando. Por quê? Porque eu não sou um ser sozinho. Nós ainda somos o Filho Santo de Deus. Nós pertencemos à esfera da magnitude e não da pequenez. Por isso que nada na pequenez vai solucionar qualquer que seja a situação que nós precisamos solucionar. Aparentemente, até algumas coisas dentro da pequenez parecem funcionar, mas temporariamente. Elas apenas deslocam nossa atenção de um problema para o outro. A gente deixa de estar ciente de um problema para cair logo num outro. Tipo uma estrada esburacada, que a gente sai de um atoleiro para entrar no outro. Assim é o ego. E já na magnitude, nós simplesmente estamos acima disso. Ainda vivenciamos aqui na sala de aula, sim, na nossa estrada, mas já olhando ela de cima do campo de batalha, já não caindo nos atoleiros, apenas percebendo isso como uma condição da qual eu ainda não estou lembrado. Eu ainda preciso aprender o que eu coloquei para obscurecer a consciência do ser que eu sou. E para aprender isso, eu preciso ainda desse plano aqui, do plano do tempo, do plano da individualidade. Mas o propósito já é outro. O propósito é a cura da mente, não o aprisionamento. E Jesus continua falando aqui no papel dele, no 5. Eu estou no instante santo com tanta clareza quanto queres que eu esteja. Então, na medida que nós permitirmos aceitar os pensamentos de Jesus, nessa medida ele vem à nossa consciência. E a extensão na qual aprendes e aceita-me é a medida do tempo em que o instante santo será teu. Então, enquanto nós mantermos o instante santo na nossa mente, enquanto nós conseguirmos manter que isso é verdadeiro para nós, tal é o tempo que o instante santo durará. Pode ser uma fração de um nanosegundo, pode ser um segundo completo, pode ser um minuto, ou, como certamente virá a ser a todos, por toda a eternidade. Aí é a volta à consciência ao céu. Eu apelo a ti para que faças com que o instante santo seja teu imediatamente, pois a liberação da pequenez na mente do anfitrião de Deus depende da disposição da sua vontade e não do tempo. Então, Jesus apela em nome da nossa paz, em nome da nossa alegria, em nome da nossa magnitude, que nós aceitemos ao instante santo imediatamente, que não posterguemos isso, porque por postergar o instante santo e continuar remoendo
por conta própria, como sendo nós o salvador de nós mesmos, nós estamos atrasando a nossa função como anfitrião de Deus, a consciência disso. Estamos atrasando a consciência da magnitude de quem nós somos. A razão pela qual esse curso é simples é que a verdade é simples. Por que o Zen é extremamente simples, embora ele possa parecer complexo quando ele é visto aos olhos do medo do ego? Quando ele é visto, quando a gente ainda não quer abrir totalmente mão dos nossos enganos. Então, aí ele parece complexo. Mas quando nós dermos disponibilidade de só querermos na nossa mente a consciência de quem nós somos, ele se torna extremamente simples. A complexidade é do ego, e não é mais do que a tentativa do ego de obscurecer o óbvio. Poderias viver para sempre no instante santo, começando agora e chegando à eternidade, se não fosse por uma razão muito simples. Então, por que não estou escolhendo nesse exato instante o instante santo e o permito repetir até chegar à consciência da eternidade? Então, por que não estou aceitando isso ainda? Não obscureças a simplicidade dessa razão, de por que não estou aceitando ainda, pois se o fizeres, será apenas porque preferes não reconhecê-la e não permitir que ela se vá. Então, Jesus vai apresentar aqui a razão por que nós ainda não aceitamos o instante santo constantemente. E se nós não aceitarmos querer aprender por que não aceitamos isso, é porque nós ainda não queremos o instante santo. A razão simples, colocada simplesmente, é a seguinte: o instante santo é um tempo no qual recebes e dás comunicação perfeita. Isso para o ego parece que não diz nada. Para o ser, nosso ser, isso diz tudo. No instante santo, se eu estou em comunicação perfeita na mente, com todas as mentes, com o Cristo e com Deus, como que eu posso ser só de mim mesma um ser individual e pessoal? Então, no instante santo, nós damos e recebemos a comunicação perfeita. E para tal, eu deixo de ser uma identidade pessoal e individual. Eu deixo de ser aquilo que o ego falou que eu sou, que nos custou, que nós com tanto apreço nós aceitamos do ego, e que, como Jesus diz, é quase inacreditável o preço que nós pagamos da nossa paz na mente para estarmos cientes dessa individualidade, que nem sequer é nosso ser. Então, isso significa, na comunicação perfeita, entretanto, que esse é um tempo em que a tua mente está aberta, tanto para receber como para dar. É o reconhecimento de que todas as mentes estão em comunicação. Ele não busca, portanto, mudar nada, mas apenas aceitar tudo. Então, no instante santo, nossa mente é totalmente aberta e abstrata. Ela é o Cristo. Ela não é mais o ser individual. Ela não é mais a pequenez. Ela não é mais a individualidade. No instante santo, ela está em comunicação completa, como de fato no céu também é, com todas as mentes e com Deus. Comunicação entre o Cristo e com o Pai, e do Pai com o Filho, então nós damos e recebemos essa comunicação. Só que Jesus, como ele faz o alerta, se nós não estamos nessa experiência ainda, é porque nós ainda queremos uma experiência individual. E nem sequer é considerado um pecado pela ideia de Deus querer ser uma consciência individual. É apenas um equívoco que precisa de correção, porque nós não fomos criados para sermos individuais. Nós fomos criados pelo que é uno para sermos unos.
na unicidade e não na dualidade, não no oposto. Por isso que não podemos ser a paz que nós somos e, ao mesmo tempo, um ser fragmentado, um ser individual. Como podes fazer isso? Então, buscar só a Deus, quando preferes ter pensamentos privados e mantê-los? Então, quando eu prefiro ser um ser pequeno, individual, quando eu prefiro ser aquele que decide sobre minha identidade, quando eu prefiro, isso que ele quer dizer aqui com pensamentos privados, porque na unicidade, no instante santo, nós não temos pensamentos privados, porque é uma comunicação total. Todos os nossos pensamentos vão para todos, assim como todos os pensamentos dos outros são nossos também, assim como os pensamentos de Deus são nossos e os nossos pensamentos são de Deus, na unicidade, no instante santo. Mas nós ainda queremos o privado, nós ainda queremos pensamentos individuais. E o individual não pode ser comunicado, porque ele é ruptura. Então, a ruptura, ela corta a comunicação. Não há comunicação com o todo. Então, por isso que nós temos tanta relutância em aceitar o instante santo na sua magnitude, porque ainda temos um apego a essa experiência do individual. A única forma na qual poderias fazê-lo seria negar a comunicação perfeita que faz do instante santo que ele é. Então, manter o pensamento individual como negando o instante santo. Ou estou ciente do instante santo, onde a comunicação é perfeita com o todo, ou então, se eu quero ser individual e pessoal, eu preciso negar esses pensamentos. É isso que está acontecendo na nossa mente, estando nós cientes ou não. Tu acreditas que podes abrigar pensamentos que não queres compartilhar e que a salvação está em guardar os teus pensamentos apenas para ti mesmo. E todo esse mundo físico no qual nós experienciamos, ele está escrito e desenhado, se desenrola em cima dessa particularidade, onde todos têm pensamentos individuais, onde alguns agrupam alguns para individualmente obter mais benefício. Mas ninguém está em comunicação completa. Por isso que esse mundo dual não é um mundo da paz. Por isso que é impossível corrigir o mundo dual, o mundo que nós experienciamos fora da mente da paz. Não há o que corrigir ele, porque ele é totalmente insano, porque ele não é feito de comunicação. Ele até tem alianças dentro dele e tem especialismos que também buscam amor especial, assim como ele também tem ódio especial, mas tudo ainda em benefício próprio. Nunca ele é compartilhado com a mente de Deus e com todos os seres vivos. Ele não é compartilhado no Cristo. Pois em pensamentos privados, conhecidos apenas por ti, pensas que achaste uma maneira de manter o que tens só para ti e compartilhar o que tu queres compartilhar. Então, isso que o ego nos ofereceu, em troca da consciência de que nós somos um em Deus, e nós aceitamos essa ideia. Então, nos pensamentos privados, nós achamos que nós podemos escolher. Aquilo que eu quero compartilhar, eu chamo de meus relacionamentos especiais de amor, e esses eu dou, ou as minhas alianças, que essas eu faço com as demais pessoas, porque daí eu, individualmente, tenho mais benefício próprio. E aquilo que eu quero só manter para mim, está em minhas mãos decidir o que eu quero manter só para mim. Isso é o sistema de pensamentos privados. E então te perguntas por que será que não estás em comunicação total com aqueles que estão em torno de ti e com Deus, querendo coisas só para mim, que eu não quero dividir, que eu não quero me levar para dividir.
E agora, por que será que não estou ciente da comunicação de Deus? Por que será que não estou em comunicação com a mente dos meus irmãos? Isso é o que está pegando. Nosso apego à individualidade, ao pessoal, a achar que isso é um tesouro, ou que isso foi feito ou por Deus ou pelo ego, mas enfim, que isso é o meu ser. Então, em torno de ti com Deus, que envolve a todos juntos. Então, Deus está em todos, ou não está na nossa consciência. É impossível conhecer Deus parcialmente. É impossível conhecer o nosso ser parcialmente. Então, como que eu posso ter pensamentos individuais? Isso na condição da mente. Lembrando que esse curso é na mente, ele não é comportamental. O comportamento já foi feito a partir da mente individual. Então, no comportamento, não há como compartilhar, ele é individual. Mas na mente, no pensamento, na tomada de decisão, esta pode ser compartilhada. Quando ela aceita ao plano de Deus, ao plano do Espírito Santo, que é a magnitude do Espírito Santo, e não a nossa própria ideia de salvação. E continuando nesse tema, todo pensamento que mantiveres oculto corta a comunicação porque queres que seja assim. Então, na verdade, cada pensamento próprio nosso está cortando a comunicação. A comunicação com Deus, a comunicação com o nosso ser. É impossível reconhecer a comunicação perfeita enquanto cortar a comunicação tiver valor para ti. Então, enquanto nós ainda quisermos ser uma individualidade, nós estaremos cortando a comunicação. Exceção disso é o instante santo. No instante santo, nós voltamos à comunicação do todo. Pergunta a ti mesmo com honestidade. Eu quero ter comunicação perfeita e estou totalmente disposto a deixar de lado para sempre tudo aquilo que interfere com ela? Então, esta é a pergunta que eu devo me fazer a cada vez que eu achar que eu tenho um problema e que eu quero buscar uma solução pela magnitude, pelo Espírito Santo para esse problema. Porque o problema sempre é algo que eu desejei. Por isso que, honestamente, nós devemos voltar à nossa condição, à nossa consciência e perguntar isso, se nós realmente queremos essa comunicação perfeita. E se estamos totalmente dispostos a deixar de lado para sempre tudo aquilo que interfere com ela. Então, a crença na individualidade, a ideia de que eu posso agregar algo a mim mesma ou buscar a salvação, e salvação é paz, buscar a paz através de minhas próprias decisões, isso tudo interfere com a comunicação. Se a resposta é não, se eu não quero isso, se eu não quero ser o senhor de mim mesmo, então se a resposta é não, então o fato do Espírito Santo, na verdade, se eu não quero a paz, se essa é a minha resposta, se eu ainda quero ser senhor de mim mesmo, então o fato do Espírito Santo estar pronto para dá-la a ti não é suficiente para que seja tua, pois ainda não estás pronto para compartilhá-la com ele. Então, enquanto eu ainda tenho apreços e quero coisas da individualidade, eu não estou pronto ainda para a salvação. E aí, o plano do Espírito Santo é insuficiente porque ele não tem a minha colaboração ainda. O plano do Espírito Santo, ele é perfeito, mas ele só pode ser experienciado com a minha decisão de aceitá-lo. Enquanto ainda quero outra coisa, ele por si só não é suficiente para trazer nossa consciência de volta à paz. E ela, a paz, né, ela não pode vir à mente que se decide contra ela. Então, a mente que se decidiu contra a paz é aquela que se decidiu pela pequenez.
é aquela que se decidiu por ainda ser uma individualidade pessoal, individual, e ao invés da magnitude. Ao invés de ser quem Deus criou igual a si mesmo, ela quer ser essa outra coisa, que é essa imagem projetada pelo ego. Então, enquanto ela se decide por essa outra coisa, a paz não pode voltar à mente. Deixa, aqui, 8.6, pois o instante santo é dado e recebido quando a disposição da vontade é igual, sendo a aceitação da vontade única que governa todo o pensamento. Então, quando a nossa vontade aqui é igual à nossa vontade real do nosso ser, que Deus criou santo. A nossa vontade crística, a vontade da nossa mente certa ser igual à nossa vontade aqui no sonho. Quando nós, como tomador de decisões, decidimos unir essas duas vontades numa só, quando nós pararmos de querer ser uma vontade por conta própria, uma vontade individual. E aqui, agora, Jesus nos conhece perfeitamente e sabe que, diante do que ele está nos mostrando, rapidamente o ego nos traria culpa, porque é óbvio que nós ainda não estamos aceitando totalmente só o instante santo. Então, para a quem o ego já quis colocar uma culpa por não estarmos conseguindo vivenciar como Jesus sugeriu aqui, ele coloca esse próximo ensinamento aqui, no 9. A condição necessária para o instante santo não requer que não tenhas nenhum pensamento que não seja puro. É fundamental nós saber isso, porque o ego nos derrubaria facilmente por isso aqui, porque o ego diz, isso aqui é muito belo, isso pode funcionar para todo mundo, mas olha teus pensamentos, tu está cheio de pensamentos impuros, como que tu acha que tu tem direito ao instante santo? E com isso, o ego, ele quer fomentar a culpa, que é o alimento dele, que é o substrato que mantém o ego vivo. Então, Jesus está sendo muito claro aqui, até vou repetir, a condição necessária para o instante santo não requer que não tenhas nenhum pensamento que não seja puro, mas requer que não tenhas nenhum que queiras guardar. Esse é o segredo. Os pensamentos impuros vão vir porque nós estamos aqui projetados para fora da mente. Nós estamos aqui no universo que o ego fez a partir da impureza da nossa mente. Então, não nos é requerido que não tenhamos pensamentos pessoais, individuais ou impuros. Simplesmente nos é pedido que não queiramos guardar nenhum, que a gente abra esses pensamentos ao Espírito Santo, que permita que eles se vão, que eles sejam desfeitos pela luz, que não fiquemos ruminando neles, que quando eles vêm, e eles vêm com uma carga de culpa, que não vamos nos definhar diante dessa culpa. Que ao invés de nos sentirmos culpados por eles terem vindos, vamos ver como uma oportunidade de isso precisa ainda ser desfeito. Isso ainda é algo que eu fiz. Isso ainda é uma crença minha. Precisa ser desfeita. Então, como uma oportunidade de ficar ciente deles e de deixá-los ir. Simplesmente largá-los, ao invés de comprá-los e ruminá-los e aceitá-los como verdadeiros. A inocência não é feita por ti. Então, a inocência não é um atributo que nem sequer foi feito por nós e nem nós precisamos fazê-la. Ela te é dada no instante em que a queiras. Então, a inocência vem do pensamento de Deus, não do nosso próprio. Nós jamais nos faremos inocentes, porque não é a nossa atribuição isso. A inocência é uma condição de um pensamento que vem de Deus. E ele nos dá esse pensamento da inocência da nossa mente no momento, no instante que nós o queiramos. No instante santo, nós queremos saber da inocência. Então, ou nós somos a culpa pelo ego,
ou nós somos a inocência pelo Espírito Santo. E isso nos é dado por Deus. A expiação não teria razão de ser se não houvesse necessidade dela. Então, a expiação, em outras palavras, o que é? O retorno da condição de nossa inocência à nossa própria mente, da nossa consciência dela. O retorno da consciência da inocência de volta à nossa mente. E isso a expiação traz. Então, essa é a função dela. Então, por que existe um plano de expiação? Porque ela é necessária. Se a nossa mente já tivesse condições de, por si só, voltar à inocência, não haveria razão da expiação, não haveria necessidade da expiação. Então, a nossa mente, que está toda conflitada, que acredita erroneamente numa individualidade como sendo o nosso ser, esta precisa da expiação para voltar à paz. E para isso a expiação foi criada por Deus e está aqui para ser dada a nós através do Espírito Santo de Deus. Não serás capaz de aceitar a comunicação perfeita enquanto a ocultares de ti mesmo. Então, enquanto ocultares alguma coisa do ego, não poderemos voltar a ter a consciência de volta. E aqui tem um pedido aqui da Suzy. Inge, você poderia dar exemplo de pensamento que queremos guardar? Todo o pensamento, Suzy, de coisas que nos magoam, que nos afetam. Por exemplo, um medo do futuro, um medo de que a aposentadoria, vamos dar um exemplo, a aposentadoria do meu é baixa e eu não vou conseguir me sustentar. É um pensamento que traz medo. Então, eu coloquei a minha salvação numa aposentadoria alta. Se eu tivesse um plano altíssimo, se eu tivesse uma reserva altíssima, esse pensamento não me afetaria a minha paz. Esse é o plano de salvação do ego. Ele diz que a solução está em, então, preencher aquilo que nós acreditamos que estamos em falta. No caso, estou dando o exemplo de uma aposentadoria. Já o que ele está dizendo aqui, não guardar isso, é não guardar o pensamento de que eu acho de que algo dentro do sonho pode me trazer a paz. Não guardar esse pensamento que eu acho que eu sei que a aposentadoria alta, nesse caso, nesse exemplo, é o que vai permitir que eu fique em paz. Então, isso é um plano que eu quero guardar para mim. Reconhecer que eu tenho esse pensamento e levá-lo ao Espírito Santo e diante do instante santo, abrir mão desse pensamento e dizer, Espírito Santo, eu sei que eu tenho esse plano de salvação. Secretamente, eu acredito que uma aposentadoria melhor ou guardar um bem material maior vai me dar segurança. Eu acredito nisso. Mas eu também sei, Espírito Santo, que eu não sou esse ser e que isso está impedindo, esse meu próprio pensamento privado de salvação, está impedindo a minha consciência de quem que eu sou. Por isso, nesse instante santo, eu te entrego como minha dádiva esse meu pensamento, que acredita na escassez e na fórmula de como preencher essa escassez para ti, Espírito Santo. Eu abro mão disso, porque eu só quero a paz de Deus de volta. Nesse instante, eu só quero sentir de volta a consciência de quem eu sou, porque é isso que me basta. Porque isso contém a magnitude do que eu sou, e não um plano dentro da pequeneza. E aí me aquieto e permito que meus pensamentos permaneçam conscientes da magnitude do amor de Deus que cuida de tudo, de todos, de todo o meu ser. E isso é um instante santo. E sou grata por esse pensamento, porque é esse pensamento de cura que permite, para quando eu ainda voltar a me identificar com minha individualidade e voltar a ter medo,
de que algo no futuro vai me faltar, porque eu ainda estou numa sala de aula, ainda tenho outras culpas inconscientes para serem desfeitas, esse pensamento me trará a paz para que eu possa largar disso, e inclusive de que se no plano daqui realmente é necessário que alguma coisa se ajeite para me trazer as posses que ainda preciso para uma segurança, até para ser uma bênção para todos disso acontecer. Ou se não era necessário simplesmente ficar em paz com o que já está em minhas mãos. Então, esse foi um exemplo, Suzy. Voltando aqui ao nosso 9, 7, até vou ler no 6 para pegar o fio da meada aqui. Não serás capaz de aceitar a comunicação perfeita enquanto a ocultares a ti mesmo. Como no exemplo que eu dei, abrir isso ao Espírito Santo. Pois aquilo que queres ocultar está oculto para ti. Então, se eu quero ocultar, como que está oculto para mim? Para o meu ser que eu sou realmente. Aquilo que eu quero ocultar. Se eu não abrir isso para o Espírito Santo, eu estou ocultando isso do meu próprio ser, do meu ser da paz, do Cristo que eu sou, da minha realidade. E estou me aprisionando à ilusão. Então, estou ocultando isso de mim mesmo. Na tua prática, então, tenta apenas estar vigilante contra o engano e não busques proteger os pensamentos que queres guardar para ti mesmo. Então, não buscar proteger. Se era, por exemplo, esse pensamento do exemplo que eu dei, de medo de uma aposentadoria, medo de escassez, medo de que vai faltar recursos, não busque ocultar esses pensamentos e achar a salvação neles por conta própria, em atitudes ou coisas que tenham que ser adquiridas aqui no plano físico. Então, abrir, admitir que eu estou protegendo esse meu ser equivocadamente, como eu acabei de fazer, abrindo ao Espírito Santo, porque eu não quero que esse meu pensamento de individualidade impeça a lembrança do ser que eu sou, do ser de Cristo, da minha realidade. Não quero mais permanecer na ilusão a preço da consciência da minha realidade, como Cristo que eu sou. Deixa que a pureza do Espírito Santo os dissipe com seu brilho e traze toda a tua consciência para estares pronto para a pureza que ele te oferece. No instante santo, no momento que nós entregamos aquilo que nós achamos que está nos afetando ao Espírito Santo, ele dissipa com seu brilho. Como que ele faz isso? Porque ele traz à nossa consciência o ser que nós somos. E o ser que nós somos o próprio Filho de Deus e extensão do pensamento de Deus. Nós somos tal como Deus nos criou e nada pode nos faltar. A nossa mente, ela pode equivocadamente estar presa no ego, ela pode, então, servir ao mundo e ter que fazer as coisas aqui, assim como também ela pode servir ao Espírito e criar como Deus criou. Então, a nossa mente, que é real, ela se volta nesse instante santo à consciência de que ela ativa o Espírito de Deus, o próprio poder de Deus. E nisso nós somos tão poderosos quanto Deus. E isso traz uma alegria, uma paz imensurável, inimaginável aqui na individualidade. Essa magnitude é tão grande que nada na pequenez pode perceber isso. Então, isso o instante santo nos dá em troca, essa magnitude, no instante santo, em troca da pequenez que nós abrimos para ele. E assim, no 9:10, ele fará com que estejas preparado para reconheceres que és um anfitrião de Deus e não o refém de ninguém, nem de coisa alguma. Então, a nossa mente, em lugar de estar preocupada com as coisas daqui ou da pequenez, ela é a própria anfitriã de Deus.
E Deus é todo poder. Em Deus tudo é. E se nossa mente é anfitriã de Deus, ela também tudo é. E para nós alcançarmos esse instante santo, como ele diz aqui, não é necessário que nós não tenhamos pensamentos impuros. Simplesmente é necessário que não queiramos guardar eles, só abrir eles. Não é nós que vamos desfazer os pensamentos impuros. Não é nós que vamos trazer a consciência do ser que nós somos em Deus. Isso é tarefa do Espírito Santo. Isso ele faz por nós. Essa é a função dele. Ele foi criado para isso. A nossa única função é abrir o nosso pensamento para isso. Não querer reter nada, nenhum pensamento individual para nós mesmos. E o que é reter um pensamento individual? É claro que, enquanto seres pessoais e individuais, nós não temos o alcance de saber dos pensamentos dos outros, dentro da individualidade. Mas a nossa mente está em comunicação direta. Então, abrir para a comunicação é saber disso, é permitir que o Espírito Santo faça o mesmo que a gente não esteja ainda ciente disso, porque isso traz a todas as bênçãos que nós precisamos, mesmo aqui no sonho, para continuar a nossa jornada de volta ao reconhecimento de quem que nós somos. Deixa eu só ver aqui a complementação da Suzy. E Inge acertou em cheio, como exemplo, naquilo que ainda pega muito para mim aqui, que é a crença na falta e na escassez. Na verdade, todos os nossos medos são de falta e escassez, seja por aposentadoria, seja pela saúde de um filho, seja por um relacionamento especial, sempre tudo no ego é feito por escassez e por falta. E o instante santo, ele permite que na nossa mente, nós viajemos, nós desloquemos da pequenez para a magnitude. E é isso que vai trazer, então, as bênçãos, que vai curar o nosso apego a se manter na pequenez. Então, a prática do instante santo, ela é esse deslocamento, essa abertura, e primeiro esse reconhecimento do que está impedindo a paz, que é sempre uma condição própria. E, em segundo lugar, não querer reter isso. Não teve problema algum de nós querermos algo individual ou algo próprio. Isso não é pecado. Isso é só um equívoco. A questão é não querer permanecer no equívoco. Abrir isso para o Espírito Santo. E o próximo passo, que é o desfazer disso e trazer de volta a consciência da nossa paz, de quem nós somos em Deus, isso nós nunca deixamos de ser, isso nem precisa ser trazido à volta, mas precisa ser desobstruído o que escondeu isso de nós. E isso o Espírito Santo faz através dos instantes santos. Portanto, quanto mais instantes santos nós praticarmos, e aqui eu posso igualar o instante santo ao perdão. Se vocês observarem bem, o exemplo do instante santo que eu fiz é o mesmo exemplo de um perdão. Por quê? Porque eles são o mesmo, em última análise. O perdão é a prática de voltar à santidade. O instante santo é a prática de voltar à santidade. Então, o propósito faz com que eles sejam o mesmo. Então, esse propósito, nós queremos isso, é o suficiente e nós abrirmos mão daquilo que nós fizemos anteriormente, que é esses equívocos. O resto, como que vai ser desfeito? E como que nós vamos voltar à consciência da paz? Isso é função do Espírito Santo. Isso é o plano de Deus para a salvação. E nós temos que, em primeiro lugar, sermos humildes para reconhecer que o nosso plano de salvação, que foi nos esconder na individualidade, falha e sempre falhará. Não nos deixa em paz. Mas que o plano de Deus para a salvação, só esse pode funcionar. E o plano de Deus para a salvação está através do Espírito Santo no instante santo, que desfaz o nosso pensamento individual e pessoal.
Obviamente que mesmo enquanto nós ainda somos individualidade, os pensamentos do Espírito Santo parecem que vêm de forma individual. Eu estou ciente dele, mas quem está do meu lado ainda não está. Mas isso é só na minha percepção, porque eu ainda penso que sou uma individualidade. Mas na mente, os pensamentos do Espírito Santo são de todos. Na mente, o Espírito Santo não retém de ninguém. Por isso que ele facilmente acessa o Cristo no meu irmão, e isso desfaz a separação entre mim e o irmão. Por isso que tudo está interligado, e por isso que esse curso é tão simples. Ele sempre vai ao mesmo ponto. A salvação está na volta do reconhecimento de quem eu sou, um em Deus. E isso, essa comunicação, ela acontece na mente certa, através do Espírito Santo. Nada do ego contém essa comunicação, porque o ego, ele é o oposto dessa comunicação. O ego, ele corta a comunicação, porque o ego, ele visa a individualidade, a separação, porque tal é o reino dele. Porque na comunicação completa não existe ego. E o ego precisa, então, nos manter aprisionados dentro da separação para ele se perpetuar. Só isso é o propósito dele. O ego está nem aí para nossa condição mental, se estamos em paz ou não. Ele não está nem aí, ele só quer se perpetuar como um sistema de pensamento. Então, isso nós tínhamos sobre a prática do instante santo. Concluímos aqui, e quinta-feira nós vamos falar do instante santo e os relacionamentos especiais. Continuação de hoje, pessoal. Como trazer isso nos nossos relacionamentos especiais. Então, concluo aqui a minha parte. Estou aberto agora para a nossa interação. Hoje eu fui aqui, apresentei o texto e também fiz a interação a pedido, né, dei o exemplo. Mas alguém mais gostaria de colocar, ou ficou alguma dúvida, alguma coisa a mais que possa ser dita nesse nosso instante santo de estudo aqui? Bom, pessoal, sempre que há um silêncio, eu entendo isso como um momento de internalização, e por isso vou concluir, então, aqui a gravação, porque acredito que temos material para internalizar, para aprender, para pensar, para permitir que assim seja. Gratidão a Jesus, ao Espírito Santo, por essa hora de estudo.